Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, momento em que, como de praxe, faço aqui meus cumprimentos a todos os eminentes membros, componentes dessa corte, cumprimentando também o senhor Procurador Regional Eleitoral, os senhores servidores da Justiça Eleitoral, os senhores advogados e advogadas que acompanham mais essa sessão, e ao público em geral que, mais uma vez, acompanha essa sessão de julgamento. Estamos iniciando a primeira sessão pós primeiro turno das eleições de 2020 e nós fizemos aqui um breve apanhado, a nossa direção-geral fez um breve apanhado dos números sempre muito gigantescos, né, do que se envolve uma eleição no estado de Mato Grosso, onde se tem um eleitorado apto à votação de 2.317.102 eleitores. Essa votação geral no estado para senador teve um comparecimento de 1.726.620 eleitores. Votos nominais a candidatos, 1.431.699. Total de votos nulos, 142.936, ou seja, correspondente a 8,27%. Votos brancos, 152.985, correspondente a 8,86%. Abstenções, 589.482 eleitores, correspondente a 25,44%. Foram utilizadas 6.633 urnas eletrônicas, com uma substituição irrisória de apenas 52 dessas urnas. Não tivemos nenhuma utilização de urna manual, ou seja, a urna de lona. Ocorrências policiais, 175, dos quais 131 foram de boca de urna e as demais pessoas detidas tiveram 25. Tivemos um comparativo de abstenções, isso aqui é algo bastante interessante, que nos anos anteriores, no primeiro e segundo turno das eleições de 2018, nós tivemos, respectivamente, 24,56% do eleitorado e 26,23% do eleitorado. Enquanto nesta eleição para senador tivemos 25,44% para a abstenção do cargo de senador. E os demais, ou seja, para os prefeitos, nós tivemos 22,01%. Aplicativos e títulos foram 155.596. E um detalhe que chama bastante atenção, que eu gostaria de fazer aqui uma referência, até porque nós sabidamente tivemos problemas com a remessa dos dados, a remessa não no ensino, mas com a totalização final que se deu de forma concentrada no Tribunal Superior Eleitoral. Porém, embora com um certo atraso, né, de horas, ou talvez 1h30 mais ou menos, fora daquilo que era previsto, mas se comparados com os horários de encerramento total das apurações que se deram aqui no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, faço aqui referência às às 3 últimas eleições. A do primeiro turno de 2016 teve um encerramento à 00h43 do dia seguinte. A de 2018, no primeiro turno de 2018, nós tivemos aqui o encerramento às 22h28. E esta, que nós realizamos no dia 15 de novembro deste ano, no primeiro turno, o encerramento se deu às 21h46. Portanto, houve aí algum atraso indesejado, mas perfeitamente justificável e está dentro do padrão de encerramento. Eu estou falando 21h46 para o encerramento total do Estado, porque se fizéssemos aí um levantamento sobre o encerramento que se deu aqui, no município de Cuiabá, Várzea Grande, os municípios mais próximos, por volta de 18h, 18h30, com certeza nós já tínhamos feito todos os envios dos dados para o Tribunal Superior Eleitoral, e lá nós tivemos, infelizmente, esse pequeno atraso, mas que está perfeitamente justificado e, inclusive, dentro do padrão de normalidade de término, né, dos horários da nossa totalização do Estado de Mato Grosso, que se deu, inclusive, como destacado anteriormente, um pouco antes daqueles horários
que se deu nas eleições anteriores. Então, eu quero fazer esse registro para externar aqui os meus agradecimentos a todos que colaboraram para o sucesso dessas eleições. Não vou citar aqui nomes, porque quando se cita nomes, corre-se sempre o risco de cometer, às vezes, injustiça. Mas os nossos pares, os nossos servidores são muito valorosos, e a sociedade em geral que acreditou, que trabalhou, mesmo no ambiente de pandemia, que compareceu, os senhores mesários, os senhores colaboradores da Justiça Eleitoral, os senhores servidores que se desdobraram e conseguiram realizar uma grande eleição. Então, fica aqui o registro, o meu agradecimento à colaboração de todos que foram efetivos para que pudéssemos chegar a esse bom resultado. Também, né, deu uma cobertura fantástica. Sim, também. Sim, todos. A imprensa que nos ajudou sobremaneira, ao Ministério Público Eleitoral que colaborou sobremaneira também para que pudéssemos ter agilidade. Enfim, eu coloco de uma maneira generalizada, porque toda vez eu volto sempre daqui a uns 2 minutinhos vamos lembrar de outros nomes que nós deveríamos citar. Então, eu faço aqui a referência a todos indistintamente que colaboraram para o sucesso dessas eleições. E vamos agora rumo ao segundo turno, contando com a prestimosa colaboração de todos, mais uma vez. Iniciando propriamente a sessão, faço referência que será retirado de pauta o 2.7, que é o PJE 0600-220. Trata-se de um recurso eleitoral no registro de candidatura ao cargo de vereador, eleições municipais 2020, 24ª Zona Eleitoral de Carlinda, Mato Grosso, recorrente Emanuel Miranda Costa, interessado ao Partido Liberal de Carlinda. A relatoria desses autos é do doutor Sebastião Monteiro. Também retirado de pauta o 2.15, PJE 0600-551, igualmente é um recurso eleitoral, um registro de candidatura ao cargo vereador, eleições municipais 2020, 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá, recorrente Vanusa Silva Menezes, interessado do Partido Democrático Trabalhista de Cuiabá, da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias. Portanto, o anúncio desses 2 autos que estão retirados de pauta. Há uma continuação de julgamento, que é o 2.1, e inclusive nós temos aqui um pedido para acompanhamento, certamente deve ser das partes ou dos advogados interessados nesse acompanhamento. O 2.1, que é o PJE 0600-575. Esses autos estão com vista ao doutor Gilberto Bussic. É um recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de prefeito, eleições municipais 2020, 9ª Zona Eleitoral de Torixoréu, Mato Grosso. Recorrente é Inês Moraes Mesquita Coelho. O poder está na mão dos povos e a respectiva coligação que a compõe. Recorrido é Ministério Público Eleitoral, também recorrido PL, Partido Liberal, Lincoln Eimar Sagim. A relatoria desses autos é do doutor Bruno de Oliveira Marques, que inicialmente rejeitou as preliminares, sendo acompanhado por todos os componentes dessa corte. Na questão meritória, o senhor relator negou provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo primeiro vogal, o doutor Jackson Coutinho. Pediu vista desses autos o doutor Gilberto Lopes Bussic. Os demais, antes faço só referência que também acompanhou o relator, o desembargador Sebastião Barbosa. Então já houve acompanhamento do relator. Os demais, e aqui refiro-me a Sebastião Monteiro, Fábio Henrique e Gilberto Giraldelli, aguardam o voto vista do doutor Gilberto Bussic, a quem passo a palavra. Senhor presidente, eu pedi vista desses autos, não pude trazer no último dia, em virtude do dia anterior ter ocorrido problema no PJE, para verificar justamente se já haviam dissolvido a sociedade conjugal quando do exercício no Poder Executivo da candidata, o que não encontrei. Portanto, eu estou acompanhando o judicioso voto do eminente relator e caminhamos para a nova eleição em Torixoréu, em virtude da cassação do segundo colocado na eleição na sexta-feira. É isso, né, presidente? Vamos ainda aguardar, né, Pina? Temos resultados, já pronunciamos sexta-feira, né, passada, né? Isso certamente está subjúdice, pode ser que ainda tenha, mas a decisão do TRE é nesse sentido.
Então, Vossa Excelência, em essência, está acompanhando o relator. Sim, senhor. Doutor? Tá. Doutor Sebastião Monteiro. Eu acompanho na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Também aguardava, mas eu já tinha até convicção formada, mas não tenho dúvida de acompanhar o relator e ainda mais com esclarecimento agora prestado pelo doutor Gilberto Bussic de um ponto que ainda pairava alguma dúvida, de forma que o resultado para esse julgamento é o seguinte: o tribunal, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, também a unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Resultado para esse julgamento. Seguindo a pauta normal, doutor Jackson Coutinho, Vossa Excelência é o relator do 2.2, PJE 06-00233, tratando-se de um embargo de declaração na representação sob conduta vedada a agente público eleições de 2018. Embargante é José Pedro Gonçalves Taques. Embargante também Rui Carlos Ottoni Prado. Embargado PDT, Partido Democrata Trabalhista, saber seu diretor estadual de Mato Grosso. Não há manifestação do Ministério Público. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, boa tarde, eminente corregedor, eminentes pares, doutor Eric, a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Cuida-se de 2 recursos de embargo de declaração interpostos por Rui Ottoni Prado e por Pedro Gonçalves Taques, contra o acórdão 27941, que em sessão plenária do dia 8/9/2020, por unanimidade, julgou procedente a presente representação, restando assim emendado. Vou pedir vênia para não ler, mas está a emenda do recurso, da conduta do acórdão. Em razões recursais, alega o primeiro embargante, Rui Ottoni, obscuridade na decisão embargada, para a qual espera explicações quanto ao nexo causal entre a conduta do embargante e os fatos invocados como suposta conduta vedada, justificando a multa que foi imposta, bem como esclareça qual o benefício acarretado ao embargante, sendo que o mesmo, à época de tais fatos, não era agente público e sequer cogitava-se que seria o candidato a vice-governador. Por sua vez, o segundo embargante, José Pedro Gonçalves Taques, aponta ainda a existência de 3 vícios na decisão embargada, sendo esses: primeiro ponto, omissão. A omissão ocorre quando a decisão vem desacompanhada do comando inerente ao início de sua execução da pena de anotação, requerendo que esta colhe da corte fixe o julgado no momento do início da execução. 2. Contradição. Alega o embargante contradição ante a execução da punição secundária, afirmando que houve uma execução extemporânea da sanção, que somente se aperfeiçoaria após o julgamento dos aclaratórios. Pleiteiam, ao final, que seja sanada a contradição apontada no sentido de fundamentar a imediata execução da pena secundária já realizada, uma vez que tanto o recurso ora oposto como o recurso ordinário são dotados de efeitos secundários suspensivos. E terceiro ponto, obscuridade, afirmando haver obscuridade no presente julgado por não restar devidamente esclarecido o porquê da aplicação extensiva da norma. Ao final, requereu conhecimento dos embargos, intimado o embargado deixou transcorrer em autos o prazo para manifestação, com vista dos autos, a douta Procuradoria devolveu os autos sem manifestação. É o relatório, senhor presidente. Com a manifestação, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu já vou iniciar direto no ponto 1, tá? Aqui eu faço umas referências sobre a questão dos embargos, cabimento, né? Então, ponto 1, embargos interposto por Rui Ottoni Prado. Aduz embargante omissão por obscuridade na decisão embargada, ante a justificativa apresentada para confirmar o nexo causal entre a conduta do embargante e os fatos invocados como suposta conduta vedada apta a justificar a multa. De uma simples leitura dos autos, pode-se constatar que a posição deste relator não restou obscura, posicionando-se de maneira clara e firme, restando todos os pontos amplamente debatidos por todos os membros dessa corte, concluindo-se pela condenação do ora embargante nos seguintes termos:
E aqui eu cito o dispositivo onde a gente o condena. Logo, como se percebe, inexiste qualquer vício no julgado a respaldar a pretensão integrativa via embargo declaratório, ou seja, não há de se falar em obscuridade na decisão recorrida. Ademais, eventual inconformismo contra o acordo deve ser combatido com remédios recursais próprios, vez que é inviável o manejamento dos embargos de declaração como sucedâneo do recurso, razão pela qual os rejeito. Embargos interpostos por José Pedro Gonçalves Tax. Conforme relatado, o segundo embargado afirma que a existência de 3 vícios, quais sejam omissão, contradição e obscuridade. Da leitura da sua peça, observa que os 2 primeiros vícios invocados dizem respeito à execução da punição secundária, afirmando que houve uma execução extemporânea da sanção que somente se aperfeiçoaria após o julgamento dos aclaratórios, bem como requereu a indicação expressa no julgado do momento inicial da sua execução. Ocorre que a fundamentação deduzida pelo embargante é manifestamente equivocada quando aduz uma execução da punição secundária. Para tanto, devo registrar que o segundo embargado, logo após a interposição desses embargos, nos autos dessa representação, apresentou um pedido de tutela de urgência de natureza cautelar incidental, objetivando a suspensão de possível inelegibilidade proveniente do acordo até o trânsito em julgado ou, no mínimo, até a propositura do recurso ordinário cabido. O presente pedido não foi conhecido em decisão encartada nos autos. Os fundamentos tiveram por base a recente decisão de Lavra do início Mauro Campbell Marques, no dia 25 de nove de 2020, nos autos do MS 0601-423-39-2020, impetrado pelo embargante José Pedro Gonçalves Tax, objetivando garantir o efeito suspensivo à anotação do Código AS 540 do seu cadastro eleitoral. O ministro afirmou que a decisão recorrida seria passível de efeito suspensivo ou pro legis, mas não a anotação, pois essa serve apenas para dar conhecimento da condenação sofrida pelo candidato. Na oportunidade, o ministro Mauro Marques assim pronunciou. Deste modo, eu vou ler só a parte do ditado. Sobre a apresentação, ele disse que é de caráter meramente consultivo que decorre automaticamente do decísimo. Assim, ao contrário do que faz crer o segundo embargante, o acordo condenatório, ora vergastado, não decretou a inelegibilidade do requerido, e sim a prenotação no sistema AS 540 do Cadastro Nacional de Eleitores, que trata-se de mera anotação de caráter informativo, que subsidiou o pedido de registro de candidatura, não implicando em sanção de inelegibilidade, como faz o crer. Isto porque as condutas vedadas perpetradas pelo representado foram consideradas graves, haja vista que na denominada caravana da transformação distribuiu gratuitamente bens à população, consultas médicas de oftalmologia, cirurgia de catarata, pterígio, IAG laser e outros, com nítido caráter personalista, violando o artigo 73, inciso 4º da Lei 9.504. Além disso, restou consignado no acordo embargado que essa ação não se tratava de programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, em desacordo com o artigo 73, parágrafo 10 da Lei Geral das Eleições. Ademais, nunca é demais se lembrar que o acordo trouxe todos os elementos necessários que pudessem atestar a gravidade da conduta apta a ensejar a cassação, o que de fato só não ocorreu pela não eleição do representado, mas que atraiu a pré-anotação no AS 540. De outro norte, também não vislumbrei a indicada obscuridade na decisão atacada, mostrando-se nítido que o intento dos presentes embargos não reside na busca do suprimento do eventual vício, mas sim pretender travar nova discussão para aperfeiçoá-la ao seu interesse e conveniência. A toda evidência, os embargos de declaração não se prestam para outra hipótese, senão aquelas previstas no CPC, de sorte que, inocorrente qualquer delas, não podem ser providos, se não vejamos a recente decisão sobre o tema. Quanto ao alegado pré-questionamento, a jurisprudência desse tribunal já se posicionou em diversas oportunidades, confirmando a tese do pré-questionamento ficto, expressamente consagrado no CPC em seu artigo 1025,
segundo o qual a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para questionar a matéria. Como se percebe, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade na decisão recorrida, que exaustivamente analisou as matérias ventiladas no recurso, o que evidencia de pronto a desnecessidade de quaisquer reparos. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos opostos por Rui Carlos Ottoni Prado e José Pedro Gonçalves Taques. É como Vota, doutor Gilberto Bussic. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Sebastião Monteiro. Relator. Também acompanho o relator. Resultado, então, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jackson, Vossa Excelência também é relator do 22.3, PJE 0600-682, tratando-se de um recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, eleições municipais, nona zona eleitoral de Torixoréu. Recorrente é Gedeon Silva Souza, interessado a Partido Republicano da Ordem Social, e recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Senhor procurador? A maioria mantém o parecer. Provimento. Senhor presidente, a questão é bem simples aqui. Na verdade, ele foi condenado por uma contravenção penal. A guia de execução penal foi expedida no dia 21/9/2020. Ele estaria, o cumprimento, a cadeia pública vai se iniciar a partir do dia 1/1/2021, em razão da pandemia. Em razão disso, ele se encontra com a suspensão dos seus direitos políticos, razão pela qual eu estou negando provimento ao recurso e mantendo a decisão que indeferiu o seu registro de candidatura. É como voto. Resumindo, tem condenação ainda nem mesmo cumprida, né? Nem iniciada cumprimento. Algum voto contrário, colegas? O tribunal negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Também do doutor Jackson. 2.4, PJE 06000079, recurso eleitoral, registro, candidatura, impugnação, cargo vereador, 12ª Zona Eleitoral de Dom Aquino, recorrente Laisa Salustiano Soares da Silva, interessado Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista, recorrido Ministério Público Eleitoral. A palavra, relator. Eu dispenso o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Boa tarde. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido. Retorna a palavra. Mantido. Senhor presidente, aqui ela não foi escolhida em convenção, o nome dela não constava na ata. E por essas razões, ela não preencheu as condições de elegibilidade, razão pela qual estou mantendo a sentença, negando provimento ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a sentença que indeferiu o requerimento de registro de candidatura da Laisa Salustiano. É como voto. Não consignado em nome em ata, algum voto contrário? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência tem, acho que é um pedido aqui para julgamento em bloco, confirma aí que seria o 2.6, 10 e o 11? Sim, presidente. Então, eu vou fazer o pregão de todos eles, que ficam anunciados para julgamento em bloco, mesmo a relatoria do doutor Sebastião Monteiro. 2.6 é PJE 06001192. Recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, condição de elegibilidade e filiação partidária, cargo de vereador, 31ª Zona Eleitoral de Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, recorrente José Wilson Pereira dos Santos, interessado,
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, recorrido Ministério Público Eleitoral. 2.10, PJE 06000786, recurso eleitoral, registro, candidatura, preenchimento de vaga remanescente, cargo vereador, eleições municipais 2020, 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá. Recorrente, Daniel Pereira Soares Silva, interessado, Comissão Provisória Municipal de Cuiabá do Partido da Mulher Brasileira. E o 2.11 é o PJE 06000371, recurso eleitoral, registro, candidatura, impugnação, cargo de vereador, eleições 2020, 20ª Zona Eleitoral de Nova Chavantina, recorrente, Fabiana Maria Leão Brown, recorrido, Ministério Público Eleitoral, interessado, Partido Democrático Trabalhista. Com a palavra de todos os três, o doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior. Obrigado, senhor presidente. Eu faço a leitura do relatório e colhe a manifestação do Ministério Público, eu já posso... Se eu quiser já, inclusive, fazer a sintetização de um por um, me parece que aqui o parecer do Ministério Público todos pelo desprovimento. Exatamente. Isso, são casos de... a Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento de recurso, são casos de filiação com documentos unilaterais. Os três, com a mesma situação. Tá. Então, são... Uma palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Como bem destacado pelo ilustre procurador regional eleitoral, trata-se de recursos eleitorais que foram interpostos em face de decisão de primeiro grau que indeferiu o registro de candidatura para os cargos de vereador nos municípios já mencionados. E, como bem registrado, a discussão cinge-se na apresentação de documentos dos recorrentes, documentos esses que não possuem fé pública, são documentos inservíveis para comprovar a tempestividade da filiação partidária. Matéria já muito debatida por este plenário, então eu estou em consonância com o Ministério Público, tá? Nos termos já de vários, em consonância com o MP, e mantendo o entendimento desta Egrégia Corte, estou desprovendo o recurso, mantendo incólume as sentenças de primeiro grau. É como voto, senhor presidente? Doutor Fábio Henrique. Presidente, eu acompanho, eu até sugeriria que a gente pudesse chamar os outros que são semelhantes. Eu tenho um que é bem semelhante. Vamos perdoar o resultado desse, aí eu já na sequência coloco o seu, doutor Fábio, e quem mais tiver já pode adiantar que a gente já cuida do mesmo assunto. Tá certo. Eu acompanho o relator. Bruno Oliveira. De acordo, senhor presidente. Jackson. Com o relator. Gilberto Bussic. Com o relator. Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Também acompanho o resultado final. Para os três, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Por Fábio, qual que é esse seu, senhor? Sabe me dizer dele? É o 2.16, que foi apresentado 16. só 16, só a ficha de filiação partidária, o sistema Filia Web, lista interna. Só para alguns dos colegas, tem mais algum tema idêntico? Então, acho que é só esse mesmo, doutor Fábio. Eu vou pregoar ele. É o recurso eleitoral. Perdão. É o 2.16, é o PJE 060084, recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo vereador, eleições 2020, 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres. Recorrente Osmar Santos da Silva. Recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento. Está mantido, doutor Érico? Mantido. Palavra ao relator. Bem. Eu aqui nego provimento ao recurso, senhor presidente, nos termos do parecer do Ministério Público, em razão de se tratar de documentos unilaterais. Um voto contrário?
O tribunal, na unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Sebastião Monteiro, 2.8, PJE 0600245, também recurso eleitoral, registro candidatura, impugnação, vereador, 36ª Zona Eleitoral de Vera, coligação, o trabalho continua. Recorrido Marinalva de Oliveira, interessado Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão de Vera. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Dispenso o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Mantido o parecer, doutor Sebastião. Senhor presidente, nesse caso aqui, ele cuida de uma sentença proferida pela 36ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação e deferiu o registro de candidatura de Marinalva de Oliveira. Esse caso aqui tem uma preliminar que eu estou afastando de cerceamento de defesa em razão de não ter sido oportunizada a dilação probatória, sobretudo em razão da produção de prova oral. Aí estou afirmando aqui que tal tese não prospera, já vista que o presente caso trata-se de matéria estritamente documental. E as provas que foram carreadas aos autos, elas convergem no sentido de manter realmente a sentença que julgou improcedente, deferindo o registro de candidatura de Marinalva, porque ela conseguiu provar que o domicílio eleitoral dela em Vera, com as provas que foram, no caso aqui, ela tem família, a sua genitora mora na cidade de Sorriso, e o conceito de domicílio eleitoral ele é mais amplo que o conceito de domicílio civil. Então, eu estou aqui aplicando, trazendo aqui decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE de Sergipe, que fala que prescreve o seguinte: a comprovação do domicílio eleitoral é feita mediante a apresentação de documentos idôneos que atestam a residência do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial e familiar ou comunitário. No caso, ela trouxe comprovante de domicílio eleitoral da sua genitora, que reside na cidade de Vera. Então, eu estou em consonância, verifiquei também que a recolhida juntou aos diversos documentos, como contrato de compra e venda de benfeitoria sobre um imóvel rural no município de Vera, conta de energia elétrica e notas fiscais de venda de produtos rurais localizados nesse município. Então, eu estou conhecendo o presente recurso e negando provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. É como eu estou decidindo, senhor presidente. Como voto? Algum voto em sentido contrário? Questão de domicílio eleitoral, da sua ampliação, né? O resultado, então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Doutor Jackson, Vossa Excelência tem o 2.5, que eu havia equivocado e pulei, PJE 0600418, recurso eleitoral, registro, candidatura, cargo de vereador, eleições municipais de 2020, 33ª Zona Eleitoral de Terra Nova do Norte. Recorrente, José Maria Guilherme Fraga, interessado o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. A relatoria do doutor Jackson, com a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Dispensado. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer. Mantido pelo desprovimento. Com a palavra o relator. Senhor presidente, esse caso aqui é ausência de quitação eleitoral por conta não prestada, tá? Eu sigo na mesma linha que o doutor Fábio também vem decidindo, que para mim basta a apresentação das contas para regularizá-la, mas ele fica impedido de obter a quitação no período do mandato no período do mandato da eleição para a qual ele concorreu. Então, com essas considerações, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura de José Maria Guilherme Fraga. É como voto.
Essa matéria tem algumas divergências. Dr. Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Dr. Sebastião Barbosa. Eu divido da tese. Senhor presidente, se me permite, me parece que aí é na mesma legislatura, né, Jackson? Parece que não há divergência com o parecer ministerial também. Não há divergência. Ele concorreu em 2016, então ele fica até 2020. Aí não há divergência não, senhor presidente. Nesse caso, então, é a mesma legislatura? É diferente daquele que nós temos anterior? Isso, eu fiquei na dúvida, mas me parece então que o relator... Então, essa era uma questão fundamental para... Então, desembargador Sebastião, acho que também Vossa Excelência e a mesma do Sebastião Monteiro. Eu retifico meu voto para, nesse caso, acompanhar o relator. Também, então, acho que aqui é unanimidade, né? Tem algum posicionamento contrário? Tribunal, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. 2.8, doutor Sebastião Monteiro, PJE 0600245, recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, 36ª Zona Eleitoral de Vera, coligação O Trabalho Continua. Recorrido Marinalva de Oliveira, interessado Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão de Vera. O parecer aqui é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o relator. Só um minuto, senhor presidente. Senhor presidente, esse 2.8... Caso nós julgamos em bloco. Então, é o 2.9 também. Porque eu fui buscar aquele do Dr. Jackson e trazendo eles de volta aqui. Tá. Me desculpem. Então, 2.12. Dr. Gilberto Bussic, PJE 0600380, recurso eleitoral, registro, candidatura, impugnação, cargo de vereador, eleições 2020, 24ª Zona Eleitoral, Alta Floresta. Recorrente Daiane Ferreira de Souza e o Partido Social Democrático. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o relator. Permite dispensar o relatório. Senhor Procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Aqui tem uma questão de quitação eleitoral, com multa. Enfim, ela teve cancelamento da inscrição eleitoral e não regularizou a tempo. Com a palavra, o relator. É isso, senhor presidente. Como bem resumiu o nobre procurador, a candidata teve a inscrição eleitoral cancelada por ausência em 3 eleições consecutivas e não regularizou. Então, eu estou votando para improver no recurso. Difícil, né? Algum voto contrário, colegas? O Tribunal da Unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Fábio Henrique, 2.13, PJE 0600333. É um recurso eleitoral, registro, candidatura, impugnação, cargo de vereador, 40ª Zona Eleitoral de Sorriso. Recorrente é Matheus Ribeiro de Souza, interessado Partido Social Democrático, Diretório Municipal. Relatoria, doutor Fábio Henrique, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui nós temos uma questão preliminar e a questão de mérito. Em ambas, o Ministério Público Eleitoral opina pelo não acolhimento do recurso. É o breve relatório, senhor presidente. Senhor Procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo não acolhimento e desprovimento do recurso. Palavra ao relator. Presidente, aqui se trata também de um caso de apresentação de documentos que não foram aceitos pelo juiz de origem para comprovar a afiliação partidária, por se tratarem de documentos unilaterais. Existe uma preliminar em que ele alega que houve ausência de citação. Acontece que, após a impugnação do Ministério Público, o recorrente se manifestou 3 vezes nos autos. Duas delas, inclusive, a primeira vez juntando procuração e as 2 outras se manifestando expressamente sobre a impugnação, sendo que na terceira se manifestou expressamente sobre a alegação de ausência de filiação partidária. Então, ele estava ciente do objeto
da impugnação. Não há que se falar assim em ausência de citação. Desse modo, eu rejeito a preliminar, senhor presidente. Algum voto contrário com relação à questão preliminar? Está rejeitada, doutor Fábio. Em relação à questão de mérito, não traz maiores dificuldades, é o que a gente já vem decidindo aqui em todas as sessões praticamente, apresentação de documentos unilaterais, aqui consistente em apenas a ficha de filiação partidária. Desse modo, se tratando de documento unilateral, eu nego o provimento ao recurso, senhor presidente. Algum voto contrário, colegas? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, afastou a preliminar de nulidade por falta de citação e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O subsequente é o 2.14, também de Vossa Excelência, doutor Fábio. É o PJE 0600219. Trata-se de um agravo interno em recurso eleitoral, registro de candidatura a cargo de vereador de Juruena, eleições municipais 2020, 48ª Zona Eleitoral de Juruena. Agravante é Procuradoria Regional Eleitoral. O agravado é José Romildo Vieira Pancieri. A relatoria de Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente e demais colegas. Este caso aqui, a questão de fundo dele, nós já discutimos na sessão passada. Se trata de caso idêntico àquele trazido pelo doutor Sebastião, em que a pessoa teve as contas de campanha em 2012 declaradas não prestadas e agora em 2020 ele apresenta as contas. A questão de fundo, portanto, é se a mera apresentação das contas supre a ausência de quitação eleitoral ou não. Eu dei decisão monocrática nesse sentido, que foi no mesmo sentido que eu votei naquela ocasião. O Ministério Público agravou, presidente. Esse é o relatório. Excelência, aqui não há parecer, porque o agravante é a Procuradoria, né? Então, Vossa Excelência continua com a palavra. Eu trouxe essa questão, né, já aproveitando, né, que eu sou o agravante, né, já vou aproveitar e fazer a sustentação, mas é aquele caso, enfim, já foi até julgado pelo tribunal, mas até o momento do agravo isso não tinha sido julgado pelo tribunal, né, tinham decisões conflitantes, tanto dando provimento quanto negando, né, então era para afirmar a posição do tribunal. Esse é o caso de 2012, né, especificamente da eleição de 2012, que a resolução ela é lacônica com relação ao procedimento de regularização de contas. É bom salientar que nas outras resoluções, por exemplo, na de 2016, eu estive consultando, ela já tem previsão expressa igual a de 2020, que é aquela questão de que não tem efeito suspensivo, que precisa esperar a regularização de contas. Então, eu imagino que nas próximas eleições esse entendimento não deve valer, porque a de 2012, de fato, a gente tem interpretações diversas, mas realmente, de fato, é cabível essa interpretação que o tribunal está dando, mas a de 2016, 2020, ela já é bem fechada. Ela não garante efeito suspensivo, tem que fazer o processo de regularização de contas, né? Enfim, só para deixar bem claro. Né? Pois não, doutor Fábio, com a palavra. Sim, senhor presidente, eu achei muito relevante esse agravo do Ministério Público, porque nos permitiu amadurecer essa questão, porque ele traz aqui a discussão sobre a aplicabilidade ou não da resolução aplicável às contas de 2020. Algo que eu não havia abordado na minha decisão monocrática, mas que eu acrescentei nesse voto, já que foi objeto de debate na última sessão da semana passada. Então, eu agreguei aqui, doutor Eric, no meu voto e demais membros, essa afirmação de que a resolução de 2020 não seria aplicável, porque em se tratando de questão que toca direito material, qual seja questão de inelegibilidade, se aplica a resolução da época da prestação de contas, que é a resolução de 2012. Então, ficou enfatizado aqui em meu voto, doutor Eric, como Vossa Excelência já havia pedido, que esse entendimento se aplica às contas de 2012, as contas não prestadas em 2012.
E assim, em coerência até com o que já decidido por mim, monocraticamente decidido, e conforme eu voto proferido naquela ocasião em que divergi do desembargador Sebastião, é que eu nego provimento a esse agravo, senhor presidente. Vota doutor Bruno Oliveira. O relator, senhor presidente. O Jackson. O relator. Roberto Busic. O relator. O vereador Sebastião Barbosa. Tá sem áudio. Sem som de... O senhor está sem áudio, desembargador Sebastião. Desculpa. Todos sabem o meu posicionamento, tanto que o posicionamento apresentado pelo doutor Fábio diverge do meu. Então, em razão dessa circunstância, eu dou provimento ao recurso do Ministério Público. Sebastião Monteiro. Presidente, no último debate sobre essa questão, eu acompanhei no caso, eu divergi eu acompanhei o voto do relator, no caso do desembargador Sebastião, que foi o momento onde o doutor Fábio abriu divergência, correto, doutor Fábio? Foi isso, né? Foi isso. Vossa Excelência foi o primeiro vogal dele, acompanhou, e aí eu abri a divergência. Certo. E lá nós ficamos vencidos 4-3. Exatamente. Desembargador Sebastião Barbosa, eu vou pedir compreensão de Vossa Excelência em debate presencial, que inclusive nós fizemos no dia ali das eleições, escutando os demais colegas, eu fiquei realmente convencido que, nesse caso, aplica-se aquela regra da ultratividade, né, no caso do direito, das regras de direito material. E, nesse caso, como bem destacado pelo doutor Fábio, a norma que regia à época o processo de 2012 dava o direito, na simples apresentação das contas, que é a situação, né, doutor Fábio? Não julgamento. Exatamente. Para considerar como aprovadas, é isso? Aprovadas não, como suficiente para... Regularizadas. Exatamente, como contas regularizadas, né? Então, eu vou amadurecendo aí, ou como dizem os julgadores, né, evoluindo aí na minha interpretação do direito, eu vou pedir mais uma vez a compreensão do nobre relator para acompanhar a divergência. Eu vou acompanhar a divergência pela seguinte situação. Primeiro, não adentrando muito essa discussão se ela tem conteúdo de natureza material ou se ela é apenas processual. É verdade que nós precisamos fazer uma análise do aspecto sociológico, porque não consigo aceitar o posicionamento de que alguém que foi candidato em 2012, teve exaurido o período de 2016, passou todo esse período, ele veio aqui, mesmo nesse caso específico, depois de 8 anos, vem apresentar as contas, me parece que aqui no dia 10/10 de 2020, ou seja, já em pleno curso dessa atual eleição, já durante o pedido de registro de candidatura, só para esquentar uma situação, e que nós não podemos dar esse prêmio a quem tem tanta desídia com a questão da conta pública. E também não concordo com essa automaticidade de simplesmente apresentou contas como se fosse uma borracha, né? Apaga tudo aquilo que não foi feito lá para trás. Nós precisamos também verificar conteúdos mais específicos. Essa conta tem que ser verificada se ela observou, na verdade, a atual resolução fala que ela não tem efeito suspensivo, e nós precisamos fazer uma análise ainda que mínima, se houve ou não recurso de fontes vedadas, precisamos saber se não houve recurso de fontes não identificadas. Às vezes nós temos todas essas situações dentro de uma prestação de contas e ele simplesmente joga aquilo ali, quer dizer, não pode nem se passar para a nossa ZEPA hoje, né, que é a nossa antiga CCIA, para minimamente
fazer uma análise do que foi apresentado como contas e já vamos dar por regularizadas. Então, é preciso afastar, para afastar a regra de que o efeito suspensivo ele é impedido nessas prestações de contas, nós precisamos minimamente ter elementos para poder dizer que essas contas não tiveram nenhum tipo de má-fé, de nenhum tipo de irregularidade, se elas não foram, se teve ou não recurso de fontes vedadas e tudo mais, né? Se as movimentações foram registradas, não houve recebimento pelos fundos partidários, que é dinheiro público, e simplesmente dizer, apresentou as contas, está aqui, está tudo certo, como se fosse um mero rito de passagem. Eu, com todas as venas, eu não concordo com esse posicionamento, embora respeite sobremaneira, sob o ponto de vista de que aí tem aquela questão de natureza material, não apenas processual, mas abstraio-me desse posicionamento porque penso que nós temos que ter um posicionamento mais firme sobre essa questão de regularização de contas nesses aspectos. Podemos conceder, mas aí teremos que ter uma tutela de urgência. Ele tem que apresentar a pedido de regularização, pedir a tutela de urgência e o relator analisar, verificar, olha, não teve nenhuma movimentação, não há qualquer dinheiro recebido de dinheiro público, de fontes vedadas, ótimo, concede-se a tutela de urgência. Podemos aí sim prestigiar o direito material, mas o simples fato de se apresentar, a meu ver, é uma posição muito benéfica a quem se encontra em débito claramente com a Justiça Eleitoral. Eu acompanho aí a divergência inaugurada pelo desembargador Sebastião Barbosa. Resultado, então, o tribunal, por maioria, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator em consonância... negou o provimento ao agravo nos termos do voto do doutor relator. Doutor Sebastião Monteiro 2.9 não foi julgado, né? Eu havia confundido, era esse que estava anteriormente. PJE 0600138, recurso eleitoral, registro de candidatura a cargo de vereador, eleições 2020, 15ª Zona Eleitoral, Alto da Boa Vista, Mato Grosso. Recorrente Gilberto Souza, interessado, Democratas, Alta Boa Vista. O parecer aqui pelo desprovimento. Com a palavra o relator. Eu dispenso o relatório, senhor presidente. Disponibilizei o voto anteriormente. Se todos os colegas... Procurador? A Procuradoria mantém o parecer, um caso de condição de elegibilidade, né? Ele ainda condenação criminal definitiva, ele ainda não tem exauridos ainda todos os efeitos. Então, mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, então, a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. O caso é muito simples, foi condenado, o recorrente, eu estou julgando em consonância com o parecer do Ministério Público. O recorrente aqui, ele foi condenado e a sentença já transitou em julgado, embora não tenha ainda iniciado o cumprimento de pena. A condenação criminal foi proferida no dia 9 de abril de 2018, e ele foi condenado pelo cometimento do crime do artigo 306 da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 6 meses de detenção e 10 dias, substituída pela pena restritiva de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Só que a execução da pena, ela não fora concluída. Atualmente, a fase processual está aguardando, na instância de origem, está aguardando a audiência admonitória. Então, a tese da defesa de que em razão de falta de... E tem uma discussão sobre a questão da falta de intimação pessoal na sentença condenatória, estamos afastando aqui porque há certificação, foi cientificado e a certidão do trânsito julgado da sentença não prospera no caso aqui, pois conta o documento juntado que o recorrente for intimado por oficial de justiça acerca da decisão, ou seja, a decisão transitou em julgado. Estamos na fase de cumprimento de pena, então. Então, com essas considerações, senhor presidente,
enquanto durarem os efeitos aí da condenação criminal. Em definitivo, se é o cumprimento da pena, extinção da pena, os direitos políticos do recorrente estão suspensos. Esse entendimento é uniforme aí na jurisprudência. Eu estou desprovendo o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, que indeferiu o registro de candidatura do recorrente. Está desprovendo, né, doutor Sebastião? Algum voto contrário é cumprimento de pena, né? Não tá. O resultado, então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O Gilberto Bussic 2.17 é o PJE 06000481, também um recurso no registro de candidatura no cargo de vereador de 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Recorrente é Marcelo Gomes, interessado aqui é o Partido Republicano Brasileiro e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Bom, relator com a palavra. Presidente, dispensa o relatório? Fique à vontade. Está dispensando. Ouço, então, o senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. É um caso que ele teve o título de eleitor cancelado, porque ele não fez o recadastramento biométrico. O recadastramento começou em 2015, foi até final de 2018, ele não fez. Esse ano, é interessante que o juiz eleitoral de Várzea Grande, ele reabriu a possibilidade esse ano para que os eleitores tiveram os títulos cancelados para poder regularizar a situação do cartório eleitoral de Várzea Grande. Fez lá no Univag, lá no bairro Jardim Glória, um evento grande, né? Enfim, e ele também não atendendo, não regularizou o título, enfim, né? Não tem a condição de registrabilidade, que implica na falta de condição de elegibilidade e não pode ter a sua candidatura registrada. Então tá. Pelo desprovimento, então, com a palavra o relator. A questão da biometria não realizada, né, doutor Bussic? Na verdade, a Helena fez o recadastramento eleitoral, ele não participou do recadastramento, né? Então, aí foi indeferida a candidatura, eu estou mantendo pelo indeferimento, negando provimento ao recurso. Na verdade, se ele não participou do recadastramento, o título dele está cancelado. É por isso. Correto? Ele não pode ser candidato e não pode ser sem ser eleitor, né? Ele não é eleitor, né? Então, algum voto contrário, colegas? Então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. O último da pauta também é do doutor Gilberto Bussic, que é o PJE 06000089. Também recurso eleitoral no registro, vereador Nossa Senhora do Livramento, 20ª Zona Eleitoral, recorrente Rosana da Silva Maciel, recorrido Ministério Público Eleitoral. Palavra ao relator. Senhor presidente, estou dispensando o relatório. Dispensando? Tá. Então, senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Ela alega que teria sido filiada a um novo partido depois, né, PSC. Ela foi filiada ao PSC sem seu consentimento, que deveria prevalecer o anterior. Só que tem um problema, que o PSC juntou a ficha de filiação dela aqui, foi esse ano. Então, de fato, ela se filiou ao PSC e a nova filiação dela é válida. Ela quer agora, enfim, voltar atrás e não fez a comunicação, não fez toda a comunicação de prática, o juiz eleitoral, enfim, né, que vale a filiação mais recente. Então, a Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Mantido, então, o parecer, com a palavra o relator. Nesse sentido, senhor presidente, acompanhando o relator, ela se filiou ao PTB em 3/4 de 2020 e, posteriormente, se filiou ao PSC em 3/4, PSC em 3/4 de 2020 e anterior ao PTB em 6/1 de 2020. E ela queria que prevalecesse o PTB, que ela se filiou antes, mas no sistema filia apareceu primeiro o PSC. Então, aí não tem
condição, né, senhor presidente? Estou indeferindo o pedido e provendo o recurso. Algum voto contrário, colegas? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Acho que terminamos o que tinha na pauta. Doutor Mauro, temos leitura de acórdãos? Sim, senhor presidente. Leitura de 2 acórdãos referente à sessão do dia 15 de 11 de 2020. Publicam em sessão, então, os acórdãos 28.213, referente ao processo 0600-18807, e também o acórdão 28.214, referente ao processo 0600-57631. Era só, senhor presidente. Bom, nada mais havendo, eu declaro encerrada essa sessão, realizada de forma diferenciada, né, no período da tarde, agradecendo a participação de todos e convidando-os para que estejamos na próxima sessão, quinta-feira, né, Mauro? Nós teremos, né? Exato, quinta-feira. Quinta-feira, já pelo horário normal, né, 9h30 da manhã. Muito obrigado a todos, tenhamos então uma boa tarde.